Olá amigos, aqui Thiago Tavares para mais um vídeo e a gente aí na reta final de 2021 nós vamos fazer esse vídeo para analisar as energias, as tendências, os arcanos que vão reger esse ano de 2022. A gente vai ver as regências com o baralho cigano, com os arcanos maiores do tarô e também, pela primeira vez, vou trazer aqui no canal uma análise sucinta sobre o jogo de búzios, e o Odu e o Orixá que vai reger 2022. Eu já quero pedir a todos vocês que se inscrevam neste canal, caso não seja inscrito, que dê o seu like, que comentem, que compartilhem, que deixe nos comentários sugestões para temas de vídeo. E quero dizer, se você tem interesse em marcar a sua consulta particular comigo, para a gente fazer aí as suas previsões individualizadas, direcionadas a você, entre em contato através desse número que está aparecendo aqui embaixo, que é o 279-8129-2232. Bom, gente, como eu quero antes fazer uma explicação a respeito dessa questão de regência do ano. É muito comum, principalmente aqui no Brasil, haver essa questão de quem vai reger o ano, os orixás que vão reger o ano e etc. As pessoas que me conhecem, que já me seguem há algum tempo aqui no canal, sabem que a minha religião é o candomblé. Eu sou iniciado para orixá Xangô. Ano que vem, em maio, faço 10 anos de iniciação. Mas eu evito ao máximo trazer questões relacionadas a orixás, porque eu, como religioso, como candomblessista, eu tenho os meus próprios pensamentos e eu creio que muita coisa não se enquadra. Mas hoje eu resolvi trazer aqui, olha, vocês estão vendo os búzios aqui também, que eu vou dar uma pincelada a respeito daquilo que eu acredito, tá, gente? Baseado no que é no senso comum, do que as pessoas imaginam, porque eu não acredito em regência universal, tá? Eu acredito que cada comunidade, cada casa de candomblé, cada casa que cultua os orixás africanos, elas têm a sua própria regência. É óbvio, que se você é iniciado, quem vai reger a sua vida é seu ori e o seu orixá. Mas como existe essa egrégora, eu vim dar uma explicação a respeito daquilo que eu acredito, tá bom? Então vamos começar. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque essa minha fala inicial, ela vai percorrer, ela vai incidir sobre toda a questão do vídeo, tá? Nós vamos entrar em 2022. Então a gente somando os algarismos de 2022 dá 2 mais 0 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então a gente tem o número 6 como o número regente de 2022. E o que isso significa? O número 6 ele vai incidir em algumas lâminas do baralho cigano, como em alguns arcanos maiores do tarô, bem como no Odu, do jogo de búzios, que corresponde a 6 búzios abertos, tá? A gente vai começar a falar com o baralho cigano e depois eu vou falar sobre o tarô e também sobre o jogo de búzios. Vamos lá? Em relação ao baralho cigano, quando a gente fala do número 6, a gente tem a carta, a própria carta número 6, que é a carta dos ventos ou das nuvens. Ela é a que, em relação ao baralho cigano, é a que vai realmente estar atuando em 2022. Bom, a carta dos ventos é uma carta de polaridade negativa, ela fala de indecisão, ela fala de incerteza, ela fala de conflitos, ela fala de situações confusas, de pensamentos confusos, porém é uma carta passageira, assim como as nuvens, ora estão no céu encobrindo o sol, ora estão afastadas do Sol e a luz do Sol incide diretamente sobre a Terra, assim é a carta das nuvens, no meu entender, tá? Então a gente pode esperar, baseado nessa carta do baralho cigano, que 2022 vai ser um ano confuso, vai ser um ano de incertezas,
vai ser um ano em que a gente vai, em muitos momentos, não entender o que está acontecendo, né? Vai ser um ano em que a gente vai ficar muito indeciso em saber o que fazer, a hora certa de agir, o momento exato de falar. Então a gente vai precisar ter muito jogo de cintura e, acima de tudo, a gente vai precisar ter muita sagacidade e confiança no que a gente é e no que a gente sabe, né, na nossa própria experiência, para a gente conseguir sair desse labirinto, né, que a Carta dos Ventos ela traz como energia para 2022. O baralho cigano, ele tem 36 lâminas e a gente tem, além dos 6, as demais cartas que se desdobram, ou melhor, que a gente somando os algarismos, elas também dão o número 6 como resposta, como é a carta do urso, que também pela somatória dá o número 6, a gente entende que ela também vai influenciar 2022. E a carta do urso é uma carta que fala estritamente, tá? De força, né? Ela fala explicitamente sobre a força. Ela fala explicitamente, melhor dizendo, sobre o poder da nossa vontade, né? Entre outras coisas, obviamente. Né? Muitas pessoas entendem a carta do urso como uma carta da inveja, né? A carta daquele amigo falso que se representa através do abraço do urso. Mas a carta do urso ela não só fala disso, tá? E como influência para 2022, eu percebo que a gente vai precisar, acima de tudo, cuidar da nossa saúde, tá? Essa dúvida, essa incerteza, ela pode gerar uma ansiedade, e a carta do urso, ela representa isso. Ela representa os excessos, tanto na alimentação, como na ingestão de líquidos, de bebida alcoólica, né, de remédios, tudo que fala sobre compulsão, a gente pode enxergar aqui na carta do urso. Então a gente pode ver o aumento do peso, a gente pode enxergar aqui no urso um aumento da pressão arterial, das taxas hormonais, tá? Tudo isso vinculado a essa incerteza, a essa indecisão, a essa dúvida trazida pela carta do urso, do vento, perdão. A carta dos ventos, ela pode desencadear toda essa energia do urso, tá? Inclusive, ela pode colocar dúvidas sobre o nosso próprio poder pessoal, que eu também vejo essa questão da força do urso representada no poder individual. Então, é um ano para a gente tomar muito cuidado também, tá? Com a nossa saúde, principalmente, com o excesso de peso, com os nossos excessos em modo geral, com as nossas compulsões e, principalmente, com o autocontrole. Eu creio que é um ano muito importante para a gente aceitar, né, a ideia de que a gente tem algum tipo de compulsão, né? Quem realmente tem essa situação precisa ficar atento a isso, e principalmente a questão da possessividade. E aí a gente vai entrar em mais uma carta que também, somando os algarismos, resulta em 6, que é a carta do coração. A carta do coração no baralho cigano, ela só não fala de amor, tá, gente? Ela fala de todos os sentimentos, de todas as emoções. E aí a gente pode entender aqui numa leitura concatenada, ventos, urso e coração, uma energia muito, como eu falei, de possessividade, uma energia além de ciúme exacerbado, da possessividade, do sentido de posse. A gente precisa trabalhar essa questão em 2022, primordialmente, tá? Eu vejo 2022 como um ano bastante tenso para questões afetivas, para os casamentos, para os relacionamentos em si, né? Quando eu falo relacionamentos, eu não só estou falando de relacionamento romântico, mas qualquer tipo de relação, seja ela de amizade, seja ela fraternal, familiar e também de trabalho. E encerrando as lâminas do baralho cigano que resultam no algarismo 6, a gente tem a carta da chave, que aí já muda totalmente aqui essa questão, né? Porque a carta da chave é uma das mais positivas do baralho cigano. Então a chave, ela vem trazendo solução, ela vem trazendo esclarecimento. A chave é uma carta que confirma, é uma carta que abre portas, é uma carta que abre caminhos, e é uma carta, como eu falei no início, de solução. Eu acredito que todas essas
nuances, né, da carta do vento, do urso, do coração, ela se resolve com a chave desde que nós tenhamos a compreensão de que para a gente solucionar todas essas questões, tanto dessas questões do plano mental, da dúvida, da incerteza, do medo, da dúvida, da inconstância, quanto a questão aí da gente olhar para a nossa própria saúde, para a gente reconhecer os nossos próprios, as nossas próprias capacidades, o nosso poder pessoal, analisar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente precisa dar o primeiro passo, que vem aqui na carta da chave. Eu sempre falo para as pessoas que se consultam comigo que a chave abre a porta desde que você pegue a chave, coloque na fechadura e gire. Ou seja, para o caminho se abrir, para a solução se confirmar, é preciso uma atitude sua. Tá? Então a gente precisa entender que 2022 será um ano em que nós precisaremos nos posicionar, e nós precisaremos tomar atitude para que os caminhos para a gente se abra de uma maneira mais efetiva e mais clara. Em relação ao tarô, também fazendo analogia ao número 6, a gente tem duas lâminas que representam o número 6. A primeira delas é a lâmina, o arcano maior dos enamorados, tá? Ou dos amantes, como existem em outros baralhos de tarô. A carta dos enamorados, ela também fala sobre dúvida, tá? Ela também fala sobre incerteza. Se a gente vê aqui essa figura, né, a gente vê uma figura masculina ladeado por duas figuras femininas e um anjo, o Cupido aqui, mirando a seta para a cabeça do homem, ou seja, o homem está impelido a fazer uma escolha, ele está impelido a tomar uma decisão. E olha o que eu falei agora há pouco sobre a necessidade que teremos em nos posicionar, em tomar decisões, em ter atitude. Esse ano de 2022 ele vai estar pautado, todo ele, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, né? Então é preciso saber fazer boas escolhas para que a gente tenha bons resultados, para que a gente alcance o resultado que a gente almeja, que a gente deseja. Tudo vai depender das posições, das decisões, né, daquilo que a gente se propuser a fazer, baseado em nossas escolhas. Obviamente, se nós tivermos escolhas pautadas na racionalidade, a chance de o resultado disso, das consequências serem positivas, é muito maior. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que em 2022 nós precisaremos, retomando aqui mais uma vez, reafirmando, tomar decisões, fazer escolhas, né? Sair de cima do muro. Isso é muito importante, precisa ficar na nossa cabeça aí gravado, tá? Não só a carta dos enamorados, mas a gente também tem a carta número 15, que é a carta do diabo, né? Veja bem, o urso no baralho cigano é o número 15 e no tarô o arcano número 15 se refere ao diabo. E o diabo também é uma carta de exagero, tá? O diabo é um arcano que fala sobre possessividade, sobre manipulação, sobre dominação. Se a gente analisar a figura aqui, a gente tem a figura do próprio diabo, né? E duas criaturas aqui acorrentadas sob o jugo do diabo, ou seja, aqui há uma ideia de manipulação, há uma ideia de controle, tá? O diabo é um arcano que fala muito, né, também do exagero, assim como a carta do urso, só que o diabo ele extrapola, tá? O limite do aceitável, vamos dizer assim. Ele fala muito sobre paixões, mas não sobre amor, tá? Sobre o desejo, né, sobre as questões da sexualidade. E principalmente o diabo ele é uma carta muito favorável para as questões financeiras, tá? Então a gente pode entender aí que 2022 será um ano positivo para a gente em relação a dinheiro, desde que nós tomemos a consciência de que as nossas decisões financeiras que dizem respeito a dinheiro, a trabalho, elas precisam ser as mais racionais possíveis, tá? O diabo garante a entrada de dinheiro, o diabo garante rendimentos financeiros, entrada de dinheiro inesperada, sorte em jogos de azar.
Então você que tem aí costume de jogar na loteria, enfim, o diabo favorece muito, tá? Essa sorte em adquirir bens materiais. E agora a gente vai falar aqui do jogo de búzios, né? Para quem não sabe, o jogo de búzios é o oráculo utilizado no candomblé para as consultas oraculares, aí onde a gente acessa por meio de Exu, né, os odus, que são os caminhos, e que nesses caminhos respondem os orixás. Voltando lá, a soma de 2022, a gente tem 2 mais 0, mais 2 mais 2, que dá o número 6. E o número 6 no jogo de búzios responde pelo Odu Obará. O Obará é o Odu da riqueza, é o Odu da fartura, é o Odu da bonança, é o Odu pelo qual respondem Orixá Oxóssi, Logum Edé, Airá e o próprio Ori ou a própria cabeça. Para algumas pessoas também nesse Odu responde Ossan, tá? Então o que a gente pode entender sobre essa questão de regência? Veja bem, gente, vou ressaltar mais uma vez aqui. Não é assim que eu pratico, tá? Não é assim que eu lido com essa questão de regência. Como eu já disse, eu creio que cada comunidade religiosa afro-brasileira tem a sua própria regência individualizada, mas como existe essa egrégora no Brasil do orixá que vai reger o ano, eu tô trazendo isso aqui no meu canal porque eu acho que eu tenho que abrir o leque, né? E muita gente acredita, então eu vou explicar como eu acredito nessa questão de regência universal. A gente tem o número 6, no número 6 a gente tem o Obará Meji, que é o Odu que responde com 6 búzios abertos, tá? Então quem responde por esse Odu é Oxóssi, Logum Edé, Airá, o próprio Ori, que é a própria cabeça, e para alguns Ossan. Só que o Odu Obará, ele tem uma regência prioritária de Oxóssi. Então a gente pode entender que Oxóssi vai reger 2022, só que Oxóssi nunca vai reger sozinho. Nenhum orixá rege sozinho, né? Ele sempre traz alguém, um outro orixá, para estar, vamos dizer, reinando junto, regendo junto. E aí a gente vai entender o seguinte: o ano, a soma dos números dá o número 6, só que o ano começa de uma sexta para sábado, ou seja, 1º de janeiro de 2022 é um sábado. E quem é que rege o sábado? As Iabás, ou seja, Iemanjá e Oxum. Então, na minha concepção, analisando essa questão desse conhecimento popular, da crença, né, da egrégora que acredita nessa questão de regência, quem regerá 2022 é Oxóssi, com Oxum e com Iemanjá. Então, o que a gente pode esperar de 2022, um ano realmente de melhora financeira. A gente pode esperar um ano em que as questões trabalhistas, elas terão uma melhora. A gente pode entender como uma melhora na questão financeira, na questão do comércio, tá? A gente pode entender uma melhora na questão da agricultura, na questão da agropecuária. A gente pode entender 2022 como sendo um ano em que muitas coisas voltam aos seus lugares, ou seja, há uma melhora considerável, tá? E também, pelo lado da regência de Iemanjá e Oxum, a gente não pode esquecer que Iemanjá e Oxum são orixás da água, né? Então a gente pode aí entender em 2022 um ano com muitas chuvas, um ano talvez aí com alagamentos, né? Rios que podem transbordar, marés que podem subir. É um ano de fertilidade, né? É um ano em que obviamente haverá aí muitas crianças nascendo, é um ano de muito casamento, é um ano em que as famílias, novas famílias se formam, é um ano em que as mulheres estarão muito em voga, o feminismo estará muito em alta, a questão do universo feminino como um todo vai estar assim muito em evidência, e a gente pode entender também que 2022 será um ano, vamos dizer, em que muitas situações vão vir à tona, né? Vão se revelar
as coisas vão se esclarecer, vão se tornar mais claras, mais visíveis, mais entendíveis, né? Mais compreensíveis. Então Oxóssi reina com Oxum e com Iemanjá, né? Em relação às crenças afro-brasileiras, essa é a minha interpretação, baseado na egrégora e no conhecimento comum, né, que já é cultural da população brasileira. Bom, gente, então aí estão, né, ou melhor, aí estão as regências de 2022. A minha interpretação sobre regência, baseado no tarô, no baralho cigano e no jogo de búzios, é essa que eu expus aqui nesse vídeo. Eu não quero contrariar a opinião de ninguém, eu só simplesmente estou dando a minha aos meus seguidores, aos inscritos no meu canal e nas minhas redes sociais. Eu desejo mais uma vez um feliz ano novo, um ano de felicidade, de fartura, de progresso, de sucesso, de paz, né, e de muita prosperidade para todos nós. Gratidão e vamos que vamos.